Olá, bem-vindo ao Momento Missionário. Hoje vamos falar de como andar em vento contrário. Até já! Olá, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava muito distantes da terra, açoitados pelas ondas por vento que era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritando de medo, Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse ele: vem, Pedro. Descendo o barco e andando sobre as águas, foi ter ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começou a submergir e clamou ao Senhor: salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. É, meu amigo, você está vendo aí, a situação está brava, está difícil, mas Jesus tem a solução para você. Jesus tem a solução. E hoje vamos falar de andar em vento contrário. A situação está difícil, está parecendo aí um pouco contrária àquilo que você está precisando na sua vida. Nós temos uma lição importante para você. A ordem que Jesus deu aos seus discípulos era atravessar para o outro lado, seguir adiante e não ter medo. Essa é que é a parte importante. Mas a situação contrária, diversa muitas vezes na nossa vida, nos traz assim um medo incessante, uma inconstância na nossa vida, atrapalhando, dificultando, cortando os nossos sonhos, destruindo os nossos sonhos. E muitas vezes desistimos, ficamos desestimulados, sem estímulos algum para seguir em frente. Deus tem para você algo importante aqui nesta palavra. Ele diz, primeiramente, não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar, não tenha medo de enfrentar o seu problema. O problema pode ser grande ou pequeno, muitas vezes. Mas o que importa aqui é que você não olhe. Pedro naquele momento, eu vou pegar o exemplo de Pedro. Pedro naquele momento, todos estavam gritando com medo diante daquela situação, diante daquele terror, diante daquele momento que os ventos sopravam, era tudo ao contrário àquilo que Deus havia ordenado para eles. Então, Deus faz algo. Jesus aparece no caminho. E eles olham de longe e ficam aterrorizados ali na situação, porque eles acham que é um fantasma. Eles não creem que é Jesus. É a primeira coisa que eles pensam, é um problema. Ah, meu Deus, já vem outro problema, já vem outra coisa, e agora o que vai acontecer agora? E o que? Mais um problema. E não era um problema, era Jesus. No meio da adversidade, do vento contrário, muitas vezes as coisas que são boas, nós juntamos tudo, embolamos tudo como se fosse um problema. E muitas vezes não é. E Pedro não teve medo. Ele disse, olha, se tu és realmente o Cristo, se é Jesus, manda ele ter contigo sobre esse mar. E ele diz, venha. Então Pedro, ali na sua fé, com a sua fé, ele não teve medo. Ele pisou sobre as águas e começou a andar. Porém Pedro era humano. Pedro era homem como nós, como eu, como você. E ao momento que ele olhou apenas para o lado, sucumbiu diante do vento, ao vento, aquele pequeno vento, aquela brisa, né? Que não era uma brisa na realidade, era uma tempestade para ele. Mas para Jesus era apenas uma brisa, simples brisa. E ele olha para o vento e ele começa a ter medo, ele diz, Senhor, e começa a afundar, começa a descer ali naquele momento e começa a querer afogar, então ele grita, Jesus, me socorre, me salva.
Jesus me salva. E aí ele faz o quê? Jesus lhe estende a mão e tira ele e diz: homem de pouca fé. Há duas lições importantes que nós tiramos nisso aqui, meus amigos. Que é, primeira lição, não olhe a situação que você está vivendo. Não olhe a situação que você está vivendo simplesmente como um problema, como uma dificuldade, mas olhe a Cristo Jesus lá na frente e veja com os olhos de Cristo a sua situação. Segunda coisa que você aprende aqui nessa lição: tenha coragem de enfrentar os seus problemas. Tenha coragem de pisar sobre o seu problema sem olhar para ele, sem encará-lo como um problema, e sim como uma adversidade passageira na sua vida. E a terceira, não olhar o que está em redor, à sua volta. Muitas vezes o maligno, o adversário, levanta pessoas para poder, em vez de te ajudar, te colocar mais medo, te colocar mais tristeza, mais dependência na sua vida. Em último lugar, Jesus nos ensina que somente quando vamos vencer a adversidade, quando nós olharmos para Ele, temos fé. Somente com a sua fé você pode vencer a adversidade. É crer em Jesus Cristo, crer na palavra dele. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Ter coragem, ter dinamismo, enfrentar o seu problema com fé na palavra do Senhor. A você que foi nos ouvindo, muito obrigado. E a você que está aí seguindo conosco, fique ligadinho, já estamos ouvindo.